Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa tarde. São 18h03, 6h03, no horário de Brasília. E o Viva Voz está começando a semana também. E, como sempre, com muita análise, muita informação e bastante bastidores da notícia aqui para você no nosso quadro. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite. Também de novo para os ouvintes. Semana já começa quente no Congresso, né, Vera? Bem quente no Planalto, no Congresso, porque tem reação àquela medida provisória editada na semana passada pelo presidente Lula, né, e formulada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que prevê aí uma mudança na forma de as empresas fazerem compensações pelo pagamento de PIS, COFINS, e isso desagradou muita gente, mas foi a fórmula encontrada pela Fazenda para compensar as despesas que ela vai ter com a extensão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores que mais empregam da economia. Agora, com a reação, o governo estuda maneiras de explicar esse benefício e talvez de fazer medidas adicionais de corte de gastos. Quem traz todas as informações e a movimentação desse dia aí relativas à articulação política com o Congresso é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você e para o nosso ouvinte. Diante da reação negativa do setor produtivo à medida provisória que limita a compensação do PIS/COFINS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que a proposta terá impacto na inflação. Segundo ele, a devolução do crédito que as empresas têm para abater outros impostos continuará garantida, apenas limitada. Haddad ainda afirmou que o governo está aberto à negociação e que a maior preocupação que ouviu dos empresários foi em relação ao prazo. E isso, ele diz que a Fazenda está disposta a sintonizar com a reforma tributária. Para frear as resistências, Haddad vai se encontrar com empresários nesta semana para explicar a proposta. Ele ainda pediu que o Congresso ouça a Receita Federal, já que tem empresas que cometem irregularidades e prejudicam todo o sistema. A devolução ela continua garantida. A preocupação maior que eu ouvi dos empresários é em relação ao prazo. E isso nós estamos dispostos a sintonizar com a reforma tributária. Na reforma tributária tem o mesmo problema. E foi resolvido na negociação, né, de como operar a devolução do crédito de exportação de PIS/COFINS. Está pacificado, assim, até onde eu entendo, está muito bem encaminhado no âmbito da reforma tributária. Então nós vamos procurar aderir essa medida provisória em relação ao que já foi, de certa maneira, pactuado no Congresso Nacional sobre esse mesmo tema na regulamentação da emenda constitucional. A MP foi publicada como forma de compensar a desoneração da folha de 17 setores da economia e municípios. O assunto foi tratado em reunião com o presidente Lula e ministros e líderes nesta segunda-feira. Segundo o ministro Alexandre Padilha, Lula determinou que eles entrem em campo para negociar com o Congresso e setores produtivos. Vários setores falam em repassar os custos ao consumidor. Inclusive, há movimento das distribuidoras de combustíveis que já falam em reajuste a partir desta terça-feira. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, a gasolina deve ter aumento de 20 a 36 centavos. Para a diretora executiva do IBP, Ana Mandeli, o repasse deve ser imediato, já que o setor estima impacto de 10 bilhões no ano. Para esse pagamento de curtíssimo prazo desses outros tributos, contribuição previdenciária, contribuição sobre o lucro, imposto de renda, eu vou ter que tirar caixa, vou ter que desembolsar efetivamente esse valor por outras rendas que não mais esses créditos de direitos que as empresas têm. Então, o impacto ele é imediato no caixa de todas as empresas, infelizmente não tem muito como escapar.
Além do impacto financeiro, o setor produtivo aponta insegurança jurídica e reclama que a MP, de efeito imediato, afeta planejamento econômico de 2024. Vera, neste momento, o presidente Lula está reunido no Palácio do Planalto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tratando da MP que prevê as medidas de compensação à desoneração da folha de pagamento. Volto com você. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É isso, essa reunião está acontecendo agora, é uma reunião adicional à que o Lula fez de manhã com ministros, com líderes do governo no Congresso, porque houve, de fato, muita resistência, essa resistência bastante ali vocalizada por senadores da oposição, Rogério Marinho, Ciro Nogueira, e havia uma pressão para que o Rodrigo Pacheco devolvesse a medida provisória, porque é o presidente do Congresso que tem essa prerrogativa de não recebimento das medidas provisórias. Então, por isso, essa reunião com o Pacheco para tentar aplainar o meio de campo. Eu conversei com fontes do Ministério da Fazenda também, Carol, disseram que essa reunião a que o Igor se referiu com empresários vai acontecer amanhã. Ela vai se dar com confederações ligadas aí aos setores empresariais, a Fiesp, a CNI e outras, para explicar como vai se dar essa limitação aí dos créditos de PIS e COFINS, para dizer que se dá nos moldes da reforma tributária e para principalmente explicar um suposto esquema de fraudes que haveria nesse sistema e que por isso o governo teria tomado essa medida. Mas o que eu noto e eu observo aqui para o nosso ouvinte é que essa sistemática é a sistemática que já foi adotada pela Fazenda outras vezes e deu errado. Que consiste em alguns passos, todos eles meio erráticos. Primeiro, você detecta um problema, demora para agir. Ou seja, demoraram para achar uma forma de compensar o gasto extraordinário que haveria com a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Segundo, você manda uma medida para o Congresso sem negociar preventivamente. Você surpreende os senadores e os deputados com uma medida que é bastante impopular. E o terceiro passo, você explica depois. Você solta ali uma série de explicações. E o quarto, você fala que tinha uma fraude ali e que essa nova medida super impopular vai corrigir. Aconteceu, por exemplo, com o Congresso, enquanto você faz esse tipo de coisa, porque uma coisa não conversa com a outra. Então, o governo vai enfrentar dificuldades nessa MP. Com certeza, na Câmara também tem dificuldades, além do Senado. E não vai ser simples para o Haddad usar esse super trunfo da fraude para justificar a permanência de uma MP que não foi combinada antes com os russos. Então, talvez o governo tenha de recuar um pouquinho. Foi isso que eu ia te perguntar. Você acha que tem salvação essa MP, pelo que você está acolhendo aí de temperatura? Perguntei exatamente isso, se o governo recuaria. E os ministros e os assessores com os quais eu falei vieram com essa história da explicação. Não, ele vai explicar, o Haddad vai explicar, ele vai se reunir, ele vai explicar. A explicação e a reunião deveriam ser anteriores ao envio da medida provisória. Isso facilitaria bastante, evitaria esses solavancos no mercado. Hoje o dólar subiu um pouco em razão do quadro internacional, mas bastante também em razão dessa situação interna. Então, eu acho que quando você é transparente, na hora em que você tem de ser, as coisas são bem mais simples. Carol, a gente muda um pouquinho de assunto agora, porque a gente viu já desde a semana passada a notícia de que o Supremo Tribunal Federal buscaria a extradição de acusados de terem participação na tentativa de golpe do 8 de janeiro, que estão foragidos, e as medidas começaram a ser tomadas nessa semana. Quem está na linha com a gente hoje, uma entrevista conseguida pela Isa Staciarini, que participa com a gente também na conversa, é o nosso embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli. Boa noite, embaixador. Obrigada pela sua atenção. Boa noite, um prazer estar com vocês. Embaixador, houve aí uma declaração da ministra Patrícia Bullrich no fim de semana, segundo a qual não tinha ainda havido nenhum contato, nenhum pedido do governo brasileiro para a extradição de pessoas que estivessem na Argentina. As coisas andaram desde então? Conta para a gente o que foi feito em termos oficiais, por favor. Não, o que a ministra disse em relação à não existência de pedidos de extradição é correto. O que houve formalmente até o momento foi
na sexta-feira, no final da tarde, eu entreguei pessoalmente ao vice-chanceler aqui um ofício do Supremo Tribunal Federal que lista 143 foragidos da justiça brasileira, condenados e foragidos, e pede que o governo argentino nos diga se alguns desses 143 e quais estão em território argentino. Isso foi o que aconteceu na sexta-feira. Nós estamos aguardando uma resposta agora a esse pedido. Não houve até o momento nenhum pedido de extradição. Carol? Embaixador, como é que é a política argentina em relação a esse tema, né? Nesse momento, são pedidos que estão sob sigilo, o governo argentino pode passar algum tipo de informação? Como é que tem sido esse diálogo? Pois o pedido de refúgio, né, que disso se trata, são pedidos de refúgio que a gente sabe foram já iniciados por alguns desses brasileiros junto à Comissão Nacional de Refugiados aqui, a CONARE. E esses pedidos, segundo a lei argentina, eles têm que ser levados adiante em situação de sigilo de justiça. Agora, já há conhecimento, a partir inclusive de postagens de alguns desses brasileiros, de entrevistas concedidas, de declarações de advogados e tal, já alguns nomes são conhecidos. E o número é impreciso porque justamente a gente não tem ainda nenhuma informação clara sobre esse número. Mas a estimativa é que sejam várias dezenas. Isa, por favor, está com a gente, a nossa repórter de Brasília, Isa Stacianini, vai fazer a próxima pergunta para o embaixador Júlio Bitelli. Isa. Embaixador, muito obrigada pela participação aqui na entrevista conosco. O senhor citou o processo no CONARE, né? O processo é semelhante ao Brasil, já que a Argentina também tem o Comitê Nacional de Refugiados, que analisa cada um desses processos de forma sigilosa. Mas acontece que se houver algum pedido eventual de refúgio pelo direito internacional, ele acaba tendo prioridade, né? E acaba sendo analisado primeiro antes de qualquer eventual pedido de extradição. A Polícia Federal já prepara para enviar ainda nesta semana uma lista do paradeiro de cada um deles, né? O Supremo, e aí o STF emite a ordem. Significa dizer, embaixador, que o governo de Javier Milei não descarta a possibilidade de dar refúgio aos brasileiros que são investigados nos atos de 8 de janeiro? Não, hoje esse assunto foi levantado na coletiva de imprensa do porta-voz da Casa Rosada e ele foi muito claro, dizendo que a lei argentina tem que ser cumprida, é um procedimento legal que define a maneira como tratar esses pedidos de refúgio e essa lei vai ser seguida. O que você diz é verdade, quer dizer, no momento, e a lei é muito clara nisso, é semelhante ao que ocorre no Brasil. No momento em que há um pedido de refúgio, quer dizer, um pedido à Comissão Nacional de Refugiados para que se conceda a condição de refugiado a alguém, a partir do pedido inicial, essa pessoa, pela lei, passa a ser tratada como refugiado. Tá? Essa condição só se perde se houver uma decisão negativa da CONARE em relação ao pedido de refúgio. E essa é a condição, neste momento, dos que pediram essa condição de refugiados. A lei não determina prazos, quer dizer, isso pode ser um processo longo, mas até agora não há nenhuma indicação de interferência do executivo, do governo argentino, nesse processo. É um processo que está correndo o seu curso normal. Embaixador, o senhor acabou de falar exatamente isso, né? Que não há ainda nenhuma indicação de que haja uma interferência direta do governo argentino. Essa decisão dessas pessoas de ir para a Argentina e eventualmente pedir um refúgio lá, o senhor vê uma inclinação ideológica, política, no fato de buscarem a Argentina por ser um governo de direita? E, nesse caso, o senhor acha que pode haver algum tipo de escrutínio político para atrapalhar a extradição dessas pessoas? Não, olha, enquanto forem seguidos os cursos previstos na lei,
Em princípio, isso não deve ocorrer. Quer dizer, a lei é clara, inclusive, ao determinar que os integrantes dessa comissão atuam de forma imparcial, né? Agora, as motivações dos que vieram fugidos para cá, acho que tem a ver com uma questão de facilidade de passar pela fronteira, de proximidade geográfica, entre outras considerações, né? Mas aí a gente entra num terreno especulativo que eu acho que não ajuda muito. É verdade, está ótimo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade e a CBN vai ficar em contato com o senhor para, à medida que esse assunto evoluir, o senhor voltar aqui à programação. Muito obrigada. Pois não, Vera. Fico às ordens aqui. É isso, a gente volta então, Carol, aqui para o estúdio e chama direto a reportagem em Brasília, porque tem novidades aí na questão de um outro projeto que tem algum tipo de vinculação com esses crimes cometidos no 8 de janeiro, porque está em discussão a ressurreição de um projeto que tenta anular delações de réus presos, e hoje o maior beneficiário desse assunto... agora a repórter ainda não está pronta, a gente vai para Brasília sim, mas falar da situação dos deputados que arrumaram encrenca aí nas últimas semanas e o que pode acontecer com eles, com a repórter Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Vera, os líderes partidários vão discutir durante reunião com o presidente da Câmara nesta terça-feira, aquela tradicional reunião que Lira faz com os líderes partidários. Eles vão discutir aí possíveis punições para os deputados André Janones, do Avante, e Nicolas Ferreira, do PL. A gente lembra que na última semana os dois trocaram empurrões durante a sessão no Conselho de Ética e precisaram, inclusive, ser contidos pela Polícia Legislativa. Os deputados, Vera, dizem que episódios de violência não podem voltar a acontecer, avaliam o caso como grave e dizem que vão levar sugestões de punições para o presidente da Câmara, para Arthur Lira avaliar. Os parlamentares falam em advertência, em suspensão de mandato por tempo determinado, eles não falam, no entanto, em cassação do mandato. O próprio Arthur Lira já demonstrou a insatisfação com a confusão da última semana. Ele chegou a pedir que a própria assessoria técnica fizesse um estudo sobre medidas para conter as brigas dos colegas. E a ideia do presidente é qual? É criar novas regras baseadas aí no próprio regimento da Câmara para evitar novos tumultos. Lira vai ouvir os técnicos antes de levar aí essa decisão para os parlamentares, né? De estipular aí novas medidas de punições para conter essas brigas que vêm acontecendo na Câmara. A gente lembra que esses episódios de confusão costumam acontecer nas comissões da Casa, tem sido inclusive episódios recorrentes, mas eles atingiram aí um ponto limite na última semana, durante essa sessão aí no Conselho de Ética, que terminou com a absolvição de Janones pela acusação de fazer rachadinha antes de assumir o mandato de deputado federal. Nesse mesmo dia, em outra sala, na Comissão de Direitos Humanos, também ali em clima de gritaria, a deputada Luísa Erundina, do PSOL, de 89 anos, é a parlamentar mais velha da casa, ela chegou a passar mal durante aí essa sessão. Então, Vera, amanhã os líderes vão discutir aí com Lira, eles vão tentar, inclusive, um líder me falou até de pressionar a Lira para que esses deputados, André Janones e Nicolas Ferreira, para que eles sejam punidos. E o presidente da Câmara também está empenhado aí em criar novas medidas para conter esse tipo de confusão na casa. Vera. Milena, e com isso você acredita que o mandato deles vai ser preservado? É uma forma de dar uma apaziguada? Você dá ali um puxão de orelha, põe no cantinho do pensamento e mantém todo mundo com o mandato preservado, é isso? Eu acho que existe, Vera, a gente sabe, um corporativismo muito grande entre os deputados, inclusive nessa sessão que teve a briga entre Janones e o Nicolas. O Janones foi absolvido de uma acusação de rachadinha, uma acusação que tinha provas, que a imprensa noticiou com provas. Então, eu acho que vai ser ali, vamos ali, Lira dá um puxão de orelha, olha, isso não pode acontecer, mas todo mundo continua com seu mandato. Até porque as pessoas, eu falei com alguns deputados e nenhum deles fala em cassação, fala em suspensão, fala em dar uma advertência, em chamar atenção, mas ninguém fala ali em perder o mandato, né? Exatamente. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Isso é algo que preocupa e incomoda, de alguma maneira, o Lira desde o ano passado, quando começou a virar corriqueiro esse tipo de entreveiro lá nas comissões, nos corredores.
ele já pensou em fazer suspensão do mandato, já pensou em algum tipo de multa pecuniária que o sujeito arcasse com uma parte do salário dele, caso se enfiasse em alguma confusão dessa, mas me parece que a coisa está degringolada ali, e como ele precisa de apoio de todos os partidos para comandar a sucessão dele, para ter apoio ao candidato que ele disse agora que vai indicar em agosto, ele não quer comprar muita briga com ninguém. Mas ele também não quer perder totalmente o pulso da Câmara e transformar aquilo ali num ringue de telequete, em que tenha uma briga dessa todos os dias. Então, é um fio da navalha no qual ele tem de se conduzir e que não é muito simples para ele. Também ficar essa visão de que a Câmara é aquela bagunça, e que os ministros vão lá e são desrespeitados, e que os deputados só querem lacrar e só querem fazer vídeo para as redes sociais, não é algo bom para a presidência dele. Ele quer marcar a presidência dele como aquela que votou grandes projetos realmente estruturantes, como a reforma tributária e toda a regulamentação da reforma tributária que tem que ser votada. Então, eu imagino que ele vai tentar fazer ali parar, estancar esse processo de transformação da casa num ringue e, com isso, preservar os mandatos desses deputados que são os mais conhecidos por fazer lacração, Carol. Acho que esse episódio também envolvendo a deputada Luísa Erundina, que chegou a passar mal, né, durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos, fez o pessoal colocar um pouco a mão na consciência, mas não sei se vai resolver não, Vera, mexer no regimento e tal, porque é evidente que é um absurdo, né, 2 parlamentares saírem no tapa, esse tipo de coisa que a gente está assistindo nos corredores da Câmara. Só cantinho do pensamento mesmo, Vera. Não sei como é que resolve um negócio desse. Exatamente. Quem sabe o eleitor olhando para isso e vendo quão patético escolha melhor seus representantes na próxima eleição. Olha, seu representante está pagando esse mico, não dê o seu voto de novo para ele numa futura eleição. A gente vai para um intervalo rapidamente e volta já com mais Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e agora sim a gente vai tratar daquele projeto de lei que foi ressuscitado ali dos arquivos para tentar favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele anula delações de pessoas que estejam presas. E hoje, o delator preso mais notório do país é o tenente-coronel Mauro Cid, que incluiu o ex-presidente numa delação em vários assuntos aí bastante complicados. Quem traz as informações para a gente é a Samantha Klein, direto de Brasília. Samantha, como é que está a discussão nos bastidores desse projeto? Vai votar a urgência dele? Então, Vera e Carol, o objetivo, principalmente de alguns partidos, incluindo alguns da base do governo, é votar, sim, a urgência amanhã mesmo. Mas o governo está se mexendo muito para tentar barrar este projeto. Ao contrário do PL do aborto, em que o próprio governo vai liberar a base. Nesse caso, o governo vai articular com a liderança do governo, também com os parlamentares da bancada do Partido dos Trabalhadores, justamente para tentar impedir. E o que vai ser o movimento assim mais concreto? É que o líder do PT na Câmara, o José Guimarães, portanto, líder do governo, ele deve pedir aos colegas que esse requerimento de urgência não seja colocado na pauta, que seja retirado da pauta. Mas o texto, como comentei aqui, ele tem esse apoio e assinaturas de líderes de partidos como União Brasil, como o MDB, como Solidariedade, o Podemos, o PL e também o PV, Vera. E a Câmara acabou entrando na Câmara dos Deputados esse projeto às pressas, sem discussão, na semana passada. E esse martelo, claro, deve ser batido na reunião de líderes desta terça-feira, que deve ocorrer na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados. Sempre lembrando que o projeto original, tem mais de um projeto. O projeto original era lá da época da Lava Jato ainda, do Vadir Damus, que hoje é secretário nacional do consumidor no Ministério da Justiça, na época era parlamentar e, portanto, protocolou esse projeto, mas o governo agora é contra essa proposta. E o deputado federal Luciano Amaral também acabou protocolando um outro projeto no ano passado, alguns dias depois em que foi homologada
a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, sempre lembrando que essa delação pode comprometer o ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar nega que essa proposta vá favorecer Bolsonaro ou que vai anular delações premiadas, mas ponto é que isso não está esclarecido no texto dele, esse texto que tramita na Câmara dos Deputados. Eu também conversei com o vice-líder, o Alencar Santana. Ele disse que o PT vai ser contrário ao projeto porque os parlamentares do partido não veem necessidade de urgência nessa discussão, que é uma discussão totalmente fora de propósito. E quem também se manifestou sobre esse projeto e também sobre o projeto que criminaliza ou que equipara o aborto em 22 semanas ou mais, em casos de estupro, ao homicídio, foi o próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele disse que o governo está trabalhando para que projetos que acirrem o chamado clima de violência por ele, entre os deputados, não estejam no centro das pautas da Câmara. Ele fez até uma referência à deputada Erundina, que passou mal durante uma sessão do Congresso Nacional, justamente por conta dessas discussões, foi um estopim, e ele citou aí o projeto do aborto e também da delação premiada como essas pautas que acirram o chamado clima de violência. E só para a gente finalizar, Vera, essa proposta também pode atrapalhar o trabalho da imprensa, esse da delação premiada de pessoas presas, ou seja, de não ser homologado, porque pode penalizar de 1 a 4 anos quem divulgar o conteúdo dos depoimentos colhidos pela PF. Vera e Carol. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Esse fato, né, Carol, do projeto C do deputado do PT, um ex-deputado, e agora o PT ser contra a sua aprovação, mostra como que o mundo dá voltas, como a terra plana capota, né? Como a gente avalia as coisas no Congresso de uma forma muito casuística, né, Vera? Porque depende para onde está a biruta do vento, os parlamentares vão para um lado ou para o outro e assim, qual é a urgência desse projeto, né? Por que esse requerimento de urgência? Qual é a urgência para a população brasileira de aprovar que não se aceite delação de réu preso, né? Exatamente. A gente tem aí muitas discussões em torno da validade ou não da lei das delações, da maneira como elas devem ser colhidas, se é lícito que o Ministério Público colha, que a PF colha. Eu acho que está na hora de uniformizar tudo isso e que sejam regras que valham independentemente do partido do delator ou do delatado. Então, tinha que ser uma coisa bem menos casuística, como você bem notou, Carol. Continua em Brasília e chama de volta o Igor Cardinho aqui para o Viva Voz, porque hoje o presidente Lula também falou da greve das federais. Ele está querendo criar um PAC aí para as federais como uma das maneiras de debelar esse movimento que já dura algumas semanas e que está causando aí muitos prejuízos para os alunos e também desgaste para o governo. Boa noite de novo, Igor. Boa noite, Vera, Carol e ouvintes. O presidente Lula fez um apelo nesta segunda-feira para que as entidades sindicais de professores e técnicos de educação encerrem as greves que já duram aí quase 2 meses. A greve atinge mais de 60 universidades e institutos federais. Durante uma reunião com reitores no Palácio do Planalto, Lula anunciou novos investimentos em educação que chegam a 5,5 bilhões de reais por meio de obras do PAC. Desse total, pouco mais de 3 bilhões serão para salas de aulas, moradia estudantil, bibliotecas e laboratórios. Outros 600 milhões irão para a expansão e quase 2 bilhões para hospitais universitários. Lula fez um apelo aos docentes e servidores para acabarem com a greve e afirmou que a negociação não pode ser jogada fora porque proposta apresentada pelo governo no momento é não recusável. Eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. O montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidades e institutos federais e os alunos estão à espera
de voltar à sala de aula. Vera, o governo também anunciou mais 400 milhões de reais para o custeio das universidades e institutos federais. Esse dinheiro serve para contas básicas das instituições, como água, energia, limpeza e manutenção predial, por exemplo. O orçamento total de custeio agora chega a 6,38 bilhões de reais, ainda abaixo dos 8,5 bilhões do necessário, segundo estimativas das entidades que representam as instituições. Ao discursar no evento com Lula, a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão, cobrou ainda avanço nas negociações salariais. São trabalhadoras e trabalhadores essenciais para darmos conta de todos os desafios do país e que possuem remunerações muito defasadas, como o senhor bem sabe, tem tratado dessa recomposição. Há técnicos, presidente, que chegam a ganhar menos de um salário mínimo. A proposta do governo prevê aumento nos salários de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, mas não concede reajuste ainda neste ano, que vem sendo o ponto principal de discórdia com os grevistas. Governo e sindicatos voltam a negociar nesta semana. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. A gente viu o Lula aí bastante contrariado, né, Carol? E é aquela coisa, mais uma coisa um pouco irônica, porque é o Lula que se notabilizou comandando greves que tinham duração longa e que representaram a volta do movimento sindical depois do período todo ali de arbítrio e de repressão da ditadura militar, reclamando da extensão de uma greve, no caso a greve aí dos servidores e professores universitários. Ele diz que o que o governo ofereceu já é o suficiente, que também é um argumento aí que para o PT não era muito válido nos governos anteriores. E na maioria dos sindicatos e a UNE, enfim, as entidades que estão ali no comando da greve são ligadas à CUT, são ligadas ao PT, então é um problema mais ou menos em casa que o governo tem de administrar, porque isso realmente está ferindo aí a imagem do governo, das próprias universidades e institutos federais. Os alunos há muito tempo já sem aula, isso vai criando um desgaste bem considerável, né? E essa é uma das greves, né? Porque tem outras, tem de fiscais do IBAMA, tem de várias categorias, acabou virando um abacaxi para o governo descascar, né, Vera? Exatamente. As políticas de reajustes foram sendo anunciadas, teve primeiro um reajuste linear, depois caso a caso, mas isso vem de um período muito represado, é verdade, de reajustes de servidores, mas é o PT tendo de lidar com uma agenda da qual ele sempre foi defensor, não dá para simplesmente sair criticando os grevistas, é uma negociação delicada do ponto de vista político para o presidente e para o governo. Viva Voz fica por aqui, a gente vai para mais um intervalo, a Carol segue aqui com o ponto final e amanhã tem mais, inclusive com o ponto de vista, com a Renata Agostini e muito mais. Até amanhã, Carol. Beijo, Vera, até amanhã.